Dalael, uma pergunta. Qual que é a sua função? Eu gravo e edito vídeos. Então, eu tô te perguntando isso porque eu acho interessante que para criar alguma coisa grande, alguma coisa igual técnica de vazão, por exemplo, que tem vários professores, conteúdos, muita coisa, é necessário ter várias pessoas executando as suas funções. Por exemplo, para essa aula que você está assistindo, por exemplo, se a gente fosse pensar nas funções que foram exercidas, teve a criação do roteiro, a gravação da aula, a minha função, a edição da aula e a postagem da aula para vocês. Tiveram várias funções que foram executadas. Eu falo isso porque também se aplica na programação. Por exemplo, enquanto a gente está criando os famosos scripts, eles executam simplesmente uma função simples. Por exemplo, uma calculadora que a gente tinha criado, fazer um cálculo, percorrer uma lista. Mas programas complexos, ferramentas de hacking, softwares, eles têm várias funções. Se a gente for pensar, por exemplo, no aplicativo do Instagram, ele tem a função de tirar foto, de postar ela, de dar like, de ver story, de mandar mensagem, um monte de funções que estão dentro do aplicativo. No hacking, existem várias ferramentas que escaneiam sites, procuram diretórios, exploram falhas, exploram vários tipos de falhas em várias funções, e elas têm vários tipos de funções dentro de um mesmo aplicativo. Por isso, nesse vídeo, eu vou mostrar como que a gente pode criar e aplicar funções. E assim, criar um código realmente vivo e complexo. Como que a gente pode criar um código que executa várias funções e que vai ser a base para a gente criar uma ferramenta de hacking, para a gente criar algo mais complexo e algo que a gente possa interagir e ter várias funcionalidades. Então, eu vou mostrar aqui na minha tela como funcionam essas funções, o que são essas funções, como que a gente cria elas e vocês vão ver isso na prática aqui. Então, aqui na minha tela, estou com o nosso editor de código. Mas, primeiramente, como que funcionam essas funções aqui na programação? Eu disse para você que funções, eu dei aquele exemplo, né? De que para a gente gravar uma aula, a gente tem que criar o roteiro, editar ela, fazer várias coisas. E na programação, existem formas de criar funções que fazem várias coisas. Por exemplo, o primeiro código que a gente criou, ele era uma calculadora. Ele fazia uma função. Então, deixa eu achar o outro código que a gente criou aqui dentro. Aqui, ó. A gente criou uma função que simplesmente... Um script que executava uma função de simplesmente somar dois números. Só que quando a gente trabalha com um código grande, com um aplicativo, se a gente colocar cada função que um aplicativo faz no mesmo arquivo, no mesmo local, ele fica gigantesco. A gente precisa separar isso em funções que podem ser executadas. Vamos pensar em uma fábrica, por exemplo. Uma fábrica, ela tem vários setores. A gente tem o local da fábrica, e na fábrica a gente tem vamos supor que uma fábrica de garrafas. A gente tem um setor que molda o plástico, algo assim, um que coloca o rótulo, as pessoas que colocam água na garrafa. A gente tem várias funções que são executadas para criar algo grande, para criar uma fábrica que cria alguma coisa, uma fábrica de computadores. Uma fábrica de computadores, a gente tem uma primeira área que molda o computador, que faz a carcaça dele, um outro setor aqui que fabrica os microchips dele, as placas, processadores, placas de vídeo. A gente tem um local que processa tudo isso, que junta tudo isso. Então, as funções são separar o nosso código em várias coisas que são realizadas. E para a gente criar uma função em Python, é bem simples. A gente vai vir aqui e escrever def e o nome da função. Então, eu vou colocar, por exemplo, vou criar uma função bem simples. Uma função que manda um olá. Manda olá. A gente criou essa função. A gente coloca def, manda olá. E aí a gente coloca 2 parênteses aqui. E 2 pontos. Então, fazendo isso, a gente meio que criou o nome da nossa função aqui em Python. E agora a gente vai entrar em uma peculiaridade do Python, que é a indentação. Em uma função, quando a gente cria uma função, então, por exemplo, a gente está criando a função manda olá, vou colocar um M aqui. Essa aqui é a nossa função. Dentro da nossa função, a gente vai colocar várias coisas. Manda olá, a gente vai colocar passos para serem realizado algo. Então aqui dentro a gente vai escrever código. Dentro da nossa função vai ter vários códigos. E para definir o que está dentro da função e o que está fora, a gente vai dar um espaço aqui dentro. A gente vai apertar Tab
para escrever o que está dentro da função. Então, se a gente apertar Tab e colocar executa X coisa, executa Y, e aí a gente vir aqui e colocar executa Z, o que vai acontecer? Dentro da nossa função, manda lá, ela vai executar X coisa, executar Y, só que o Z, ele não vai estar dentro da função, ele não vai ser executado dentro da função, não vai estar naquele setor da fábrica. E, então, entendido essa indentação, ela vai estar em todas as funções que a gente cria. Mais pra frente a gente vai ver outras coisas de fluxo, de comparadores, que vão seguir essa mesma regra de Python. E quando a gente quer colocar um código dentro de alguma coisa, a gente usa um espaçamento. Se a gente fosse colocar um código dentro de outra coisa, uma função aqui dentro, teria essa indentação, como se fosse espaçando uma coisa dentro da outra. E programando aqui a função, vocês vão entender como que é essa ideia. Isso é uma coisa específica de Python, inclusive, porque outras linguagens de programação têm outras formas de fazer isso, de colocar coisas dentro de funções. Por exemplo, se a gente fosse fazer isso em JavaScript, seria em chaves. As chaves delimitariam o que tem dentro dessa função, o que tem nesse local, o código que a gente pode colocar aqui dentro. Mas no caso, em Python, a gente colocaria um espaço. Então, 2 pontos e um espaço aqui no canto, e vai delimitar o que vai estar aqui dentro. Nessa função mandolá, ela vai mandar um olá. Então, a gente pode colocar um print, aqui bem simples, olá, nessa função. Então agora a gente criou uma função que executa algo específico, que mandou um olá. Como que a gente pode chamar essa função? Se eu der play aqui, no meu código, ele não vai fazer nada. E essa função, ela tá parada lá. Ela tá parada lá no canto, a gente tem que chamar ela pra ela ser executada. Então, se eu vim aqui mandar e escrever mandolá e um parênteses abrindo e fechando aqui, e eu der play, ele vai mandar um olá, ele vai chamar essa função. E o interessante das funções é que elas podem ser executadas quantas vezes você quiser. Em um processo de uma fábrica, vão ser feitos vários computadores, vai ser executado isso o tempo todo. Vai moldar a carcaça do computador, vai criar a placa de vídeo, chip, processador, vai juntar tudo, vai repetir, vai fazer isso várias vezes. Então, em funções, a gente pode fazer isso várias vezes também. Se a gente quiser executar essa função 5 vezes, 6, ele vai mandar essa função e ele vai mandar vários olás. Então, assim que funciona para a gente chamar essas funções. Inclusive, uma coisa que é bem interessante também, esse mandolá, essa função que está sendo chamada, ela parece uma coisa em específico também. Por exemplo, o print, ele também tem um nome aqui e a gente coloca 2 arrobas. 2 arrobas não, 2 parênteses. O print, ele também é uma função. Quando a gente chama o print, quando a gente faz um print, a gente chama uma função e passa para ele olá. Quando a gente coloca um número, transforma um número para inteiro, a gente chama essa função. Então, a gente está usando funções o tempo todo, só que dessa vez a gente está criando funções. Porque o print, a gente pode dar print quantas vezes a gente quiser. Ele cria uma função dentro do sistema que fala para o sistema, ei, fala isso daqui, retorna isso daqui. Então, dentro do print, ele também tem uma função. A gente também tem uma coisa sendo executada dentro dele. Então, a gente criou aqui a função mandolá, mas essa função mandolá, ela faz uma coisa muito simples. Ela simplesmente executa o print. A gente poderia colocar mais coisas aqui também. Olá, X coisa. A gente pode colocar várias coisas sendo executadas dentro dessa função, porque o objetivo de criar uma função é ter algo que tenha várias linhas, que tenha várias execuções aí para serem feitas. Então a gente pode aumentar, deixar ela um pouquinho mais complexa. E como que a gente vai fazer isso? A gente pode fazer, por exemplo, ela somar 2 números. Então, a gente vai criar uma função que vai somar 2 números. Então, para fazer isso, vamos simplesmente pegar aquele código, copiar aquele código que a gente criou. Número 1 igual a 56. Número 2 igual a 67. E aí eu vou dar um print aqui dentro. Ó, a indentação saiu aqui, ó. Vou voltar ela para cá. Print número 1 mais número 2.
Pronto. Então vamos dar play. E olha só, essa função, ela está executando a soma de dois números. A gente pode executar ela novamente aqui. E ela vai executar duas vezes a soma desses números. Só que a gente está criando essa função errada. Por quê? Nas funções, nosso objetivo é fazer ela executar alguma coisa. Fazer ela executar, a gente poder passar dados para ela e ela executar. Por exemplo, quando eu passo um vídeo pro Dalei editar, ele vai lá, pega esse input do vídeo, edita ele, deixa ele incrível e cria um output. E essa função, a gente não está passando nada para ela. Se a gente quisesse somar dois números, uma função que soma dois números, vou até trocar o nome dela. Soma dois números. Aqui, essa vai ser a nossa função. Soma dois números. Ela está somando números que a gente já predefiniu. Se a gente quiser somar números diferentes, a gente teria que trocar aqui na função. Não faria sentido, daria muito trabalho. Então, eu vou te mostrar como que a gente pode passar dados para uma função e essa função nos responder esses dados. Da mesma forma que a gente passa dados para o print e ele retorna algo. Então, para fazer isso, a gente vai colocar aqui dentro da nossa função, a gente vai pegar essas variáveis e vai colocar aqui entre os parênteses. Então, eu vou colocar número 1 aqui, vírgula, número 2. E o que isso significa? Isso significa que a nossa função de soma dois números, ela vai querer receber o número 1 e ela vai querer receber o número 2. Então, ela vai receber esses dois números. E se eu executar ela agora, ela vai dar erro, porque eu não estou passando nada para ela. Então, agora, eu vou na minha primeira função passar o que a gente quer definir no número 1, que a gente quer colocar aqui dentro. Então, eu vou colocar 56,78. Então, o que isso está fazendo? A gente está executando uma função, passando dois números para ela, que vão ser definidos aqui, número 1 e número 2, e a gente vai printar esses dois números, a gente vai somar eles. Se eu quiser colocar outra coisa, 76 e 1000, a gente também pode. Eu vou dar play. Olha só, agora a nossa função ela está realmente executando algo. A gente está podendo passar dados para ela e ela nos retornar. E ela criar algo novo nessa função. Então, a gente criou uma função que faz uma soma. Agora, se a gente aplicasse isso no hacking, por exemplo, a gente teria, em uma ferramenta de hacking, várias funções. Por exemplo, uma função que escaneia um alvo. Escaneia alvo. Aqui dentro, a gente passaria o alvo que a gente quer escanear. E aí a gente teria uma função sendo executada aqui. Nesse caso, vou colocar escaneando mais alvo. E a gente poderia chamar essa função. Essa função para poder escanear, por exemplo, google.com. Então a gente daria play escaneando google.com. Então, em uma função de hacking, em um aplicativo de hacking, poderia ter várias linhas aqui que fariam escaneamentos, que chamariam APIs, que fariam funções de se comunicar com o site, encontrar a versão do site, encontrar qual a linguagem de programação do site, tentar encontrar falhas do site. A gente poderia, em uma ferramenta de hacking, ter uma outra função aqui dentro, que fosse não só escaneia algo, mas encontra falhas. Aqui dentro. E aí, a gente poderia escanear o alvo. Depois de escanear o alvo, a gente encontra falhas. Seria um exemplo de um rascunho do que teria em uma ferramenta de hacking. Falando em uma aplicação real também. Uma aplicação em aplicativos que você vê todos os dias. Provavelmente, você nunca pensou como que eles poderiam rodar por trás dos panos. No Instagram, por exemplo. Se a gente entrar no Instagram, vamos abrir aqui o Instagram. Eu disse que ele tem várias funções, né? Funções de tirar foto, de abrir stories, de curtir. E quando a gente abre a página inicial aqui, a gente tem uma tela de login. E o login, fazer login, é uma função. A gente está executando a função de fazer login aqui dentro. Só que o interessante é que quando a gente faz login, a gente passa dois parâmetros no Instagram. Ele verifica se essa conta existe, se essa conta é sua, e faz login para você. Então, aplicando isso na programação, se a gente fosse pensar
o que está acontecendo no servidor do Instagram, a gente teria uma função chamada fazLogin aqui. Essa função, ela receberia nome, aqui ó, telefone, nome, eu vou colocar aqui e número, nome e senha. E aí, dentro dela, faria o login. Dentro dela teria os códigos para fazer login no sistema. Então, login com, vou colocar nome mais senha. E dentro eu vou colocar senha. Então, no sistema do Instagram, a gente chamaria essa função com o nosso nome, o nosso usuário. Então, eu vou colocar aqui Alonso, usuário do Instagram. Vou colocar meu usuário do Instagram. E Andres.Alonso. E aqui a senha. Então, senha forte 456. Dentro do servidor do Instagram, quando a gente preenche esses dois campos, clica em entrar, ele executa essa função. Ele chama a função de fazer login e dentro dela, ela verifica, ela faz o login, ela verifica se essa conta existe. Se essa conta tá dentro do banco de dados deles, se essa senha é válida, se esse e-mail não está bloqueado. Ela faz várias verificações nessa função. E as funções vão ser essenciais no nosso processo de programação, porque elas vão nos facilitar muito de não ter que reescrever as coisas várias vezes. A gente cria uma função e a gente simplesmente chama ela. A gente pode criar a função de fazer login e toda vez que for fazer login, chamar essa função. Se tivesse várias telas de login no Instagram, imagina os programadores tendo que reprogramar sempre a função de login, verificar, não sei o que. Eles simplesmente vão lá e chamam essa função. E dentro do servidor do Instagram, a gente tem uma função de login, a gente tem uma função de curtir, a gente tem uma função de tal coisa, a gente tem várias funções. E aí, quando a gente curte uma foto, essa função é chamada. Essa função dentro do servidor é chamada, e aí o que ele faz? Ele atualiza o servidor do Instagram para aumentar uma curtida, ele mostra no seu celular que essa curtida foi aumentada, ele, não sei, engaja mais na postagem, porque teve mais curtidas. Então a gente pode ir chamando várias funções aqui dentro. E assim que as funções funcionam. E na próxima aula, eu vou mostrar para você como praticamente criar esse sistema de login. Porque eu estou fazendo aqui simplesmente um rascunho, né? Faz login, nome e senha. Só que quando a gente manda o nome e a senha para o Instagram, ele precisa verificar se essa senha existe. Como que a gente poderia verificar isso? Eu vou mostrar nas próximas aulas os famosos controles de fluxo. As coisas que a gente pode utilizar para verificar se algo existe, se algo não existe. E a gente vai criar junto, desenvolver um sistema aqui de login, como se fosse um login aqui do Instagram. A gente vai definir uma senha, que já está criada, e vai fazer o sistema verificar se essa senha existe ou não. Inclusive, um desafio para vocês, para a próxima aula, seria pesquisar na internet como que a gente pode verificar se uma senha existe ou não. Se a gente criasse aqui no sistema, aqui, a gente criar aqui, ó, senha, vai ser senha correta, né? Senha correta. Senha correta vai ser Alonso 678. E o nome de usuário, né? Nome, usuário, seria Andres.Alonso. Seu objetivo é pesquisar na internet como que aqui dentro da nossa função ele consegue verificar se esse nome e essa senha que a gente passou são iguais a essas, que são as senhas corretas. Então, isso que o Instagram faz. A gente faz uma função de login aqui, que passa esses dois caracteres, e ele tem que verificar aqui dentro. Inclusive, a gente poderia fazer isso ser até um pouquinho mais complexo, um pouquinho melhor. A gente poderia fazer o usuário passar esse e-mail e senha, ao invés de a gente passar isso dentro do código. Então, vamos lá. Nome usuário correto. E a gente vai criar um input aqui. Aqui, ó. Nome. A gente vai colocar um input. Digite a sua senha. E dentro. E aí, vai colocar senha. Input. Digite
Aqui tá com digite a sua senha. Aqui eu vou trocar para digite o seu nome. Digite o seu nome e digite a sua senha. Então a gente tá passando aqui. Deixa eu ver. Aqui na função. Deixa eu ver. Parece que não tem nada na função. Vou deixar ela com aqui print. Fazendo login no. Vou usar aquela mesma nome mais e senha. E agora a gente vai fazer login nesses dois nomes e senha. Nome e senha. Então, o que a gente está fazendo aqui? Quando a gente der play no código, ele vai nos perguntar qual que é o seu nome. Vou colocar aqui Andrés. Vamos colocar um espaço aqui, né? Melhorar. Top. Vou dar play aqui de novo. Ele vai perguntar qual que é o seu nome. Vou colocar Andrés. Alonso. E a sua senha. Senha tal. Eu vou dar play. E ele vai aparecer aqui fazendo login com Andrés Alonso e senha tal. A gente conseguiu deixar o nosso código um pouco mais complexo. Então o que a gente fez? Aqui a gente perguntou nome e senha. E aqui a gente criou uma função que faz login. Só que a atividade para a próxima aula é ver como que a gente pode verificar se o nome que a gente passou e a senha que a gente passou é igual a essas duas variáveis. Como que a gente pode verificar isso? E aí, após verificar isso, após verificar se a senha é correta, nos mostrar uma mensagem. A senha está correta ou usuário errado. Essa vai ser a sua missão na próxima aula, de pesquisar isso na internet, tentar ver. Mas fique tranquilo que na próxima aula a gente vai aprender como verificar se uma senha é correta ou não, ou verificar duas variáveis. Nessa aula você aprendeu como criar funções que tornam a programação muito mais fácil e fazem você não ter que ficar digitando as coisas várias vezes, simplesmente chamar uma função. Então eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo de funções que eu te mostrei e eu te vejo em uma próxima aula. Falou!